Olá, acadêmicos! Aqui estamos para o nosso último encontro da nossa primeira semana de estudos relacionada à disciplina de Direito Empresarial. Nesta aula, especificamente, nós vamos observar o empresário individual, a questão da EIRELI e também a sociedade empresária, e também vamos recapitular todo o conteúdo visto nessa semana para que vocês estejam preparados para a realização da atividade avaliativa. Iniciamos então com o empresário individual. Nós precisamos entender que o empresário é o gênero. O empresário individual, a sociedade empresária e todos os demais são espécies desse gênero empresário. Então, nós vamos observar por espécies. Nessa espécie específica aqui, nós temos o empresário individual, que é aquele que opta por realizar a sua atividade empresária sozinho. Ele decide que não quer ter sócios e que simplesmente vai exercer sua atividade empresarial sem o auxílio de ninguém. Essa pessoa, ela poderá ter todos os direitos inerentes a uma empresa também, porque ele é, de fato, um empresário individual que possui todos os direitos e deveres relacionados à atividade empresarial. Ele tem direito à inscrição junto à junta comercial, ter o seu CNPJ, e isso também, segundo o Código Civil, é um dever legal do empresário individual se inscrever perante a junta comercial. O pedido de recuperação de empresas e a falência também é um direito do empresário individual e, principalmente, se ele sofrer algum processo judicial, ele tem o mesmo direito das sociedades de utilizar esse livro empresarial como forma de defesa em seu favor em um eventual processo judicial que ele venha a sofrer. Não existe limitação patrimonial dentro do direito do empresário individual. Essa é uma situação muito importante que precisa ser observada e que às vezes as pessoas confundem. Quando se tem um CPF, pessoa física, e um CNPJ, pessoa jurídica, existe essa divisão entre o patrimônio das pessoas, o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial. No caso de empresário individual, não existe essa divisão. O bolo patrimonial da pessoa física e da pessoa jurídica se confunde. Então, se tiver algum problema na esfera jurídica, essa pessoa, esse empresário individual, irá responder com seu patrimônio privado por aqueles problemas causados no patrimônio empresarial. Então, essa é uma situação, é um problema que precisa ser observado para que as pessoas não se confundam no momento da constituição de uma empresa. Então, ele responde com o seu patrimônio pessoal. O empresário individual também, surge uma dúvida aqui, perguntando, então, por qual motivo o empresário individual vai se inscrever perante a junta comercial? Quais são os benefícios que ele tem que ele vai se inscrever? O que leva uma pessoa a se inscrever perante a junta comercial como empresário individual? Estar regular com todas as situações referentes ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, traz benefícios. E esses benefícios somente poderão ser usufruídos por aquele empresário individual que estiver devidamente inscrito no CNPJ e registrado perante a junta comercial também. Ele poderá se associar a outras pessoas a qualquer momento. Não necessariamente aquela pessoa que optou por ser empresário individual, ele deverá continuar para sempre sendo empresário individual. Ele pode pedir essa transformação do CNPJ a qualquer momento e se unir a outras pessoas, formando uma sociedade empresária. Eu coloquei para vocês, e esse é o ponto principal relacionado ao empresário individual, essa questão patrimonial. Porque acaba trazendo muitos problemas na vida das pessoas. Diante disso, e como eu falei para vocês no primeiro encontro que nós tivemos essa semana, eu falei para vocês que o direito ele molda-se de acordo com as mudanças da vida em sociedade. Então, o direito verificou que o empresário individual, tendo essa mistura do patrimônio pessoal e do patrimônio empresarial era um problema, ele evoluiu, a lei evoluiu, e lá em 2011, recentemente, criou então a Lei 12.441, que cria a empresa individual de responsabilidade limitada. Muitos talvez já conheçam a EIRELI e talvez não sabiam qual é a diferença da EIRELI para o empresário individual. Então esta é a principal diferença. Ela veio para solucionar um problema de confusão patrimonial
e trouxe então essa possibilidade de um novo empresário pessoa física com a responsabilidade limitada. Então, no empresário individual a responsabilidade é ilimitada e na EIRELI, como o próprio nome diz, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ele veio para solucionar esse problema patrimonial do empresário individual. É uma evolução do direito para melhorar a vida dos cidadãos. É necessário, o único problema, digamos assim, em relação à empresa individual, essa EIRELI, é que o capital social ele precisa ser integralizado com, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, essa é uma forma de proteger também os cidadãos, porque se não há integralização do patrimônio e existe a responsabilidade limitada, ou seja, não atinge o patrimônio pessoal da pessoa, necessariamente os consumidores precisarão estar protegidos e essa proteção ocorre através dessa necessidade de integralização de pelo menos 100 salários mínimos. Então, o direito pensou nessa parte também. O nome empresarial, a firma ou a denominação da EIRELI sempre estarão seguidos da expressão toda em maiúscula EIRELI, justamente para que se identifique que aquela empresa trata-se não de um empresário individual, mas sim de uma EIRELI, de uma empresa com responsabilidade limitada e não ilimitada, para que o consumidor já saiba disso no momento de contratar com aquela empresa. Então, nós vimos as duas formas de empresário individual, seja ele com responsabilidade limitada ou com responsabilidade ilimitada. Então, como o próprio nome diz, individual. Agora nós passaremos a observar a sociedade empresária. Quando eu falo em sociedade, eu pressuponho que exista pelo menos mais de uma pessoa que forme, então, uma pessoa jurídica através de um contrato. É uma pessoa jurídica de direito privado, necessariamente, e foi criada mediante esse contrato para desenvolver alguma atividade empresarial. Essa atividade empresarial ela pode ser de qualquer natureza, desde que seja natureza lícita, obviamente. Então podem ser duas pessoas ou mais. Elas estão ligadas entre si por um contrato. O contrato é algo muito utilizado no direito, principalmente na vida civil. Quando eu vou lá e faço um contrato de compra e venda, por exemplo, um contrato de aluguel, são os mesmos contratos que ligam as pessoas entre si, fazendo lei entre essas partes que estão no contrato, que cria uma sociedade empresária também. É através desse contrato que são estipulados quais são os direitos de cada um, quais são os deveres de cada um, qual o percentual que cada um será proprietário nessa sociedade. Ele vai regulamentar a vida dessa sociedade empresária. E isso tem grande importância também para os consumidores, porque em caso de algum dano aos consumidores, a responsabilidade será dessa empresa e será verificado qual dos sócios irá responder com uma parcela maior de patrimônio. A origem do contrato, ela passa a ter personalidade civil depois que haver o registro na junta comercial. Então, com o registro na junta comercial, essa personalidade jurídica passa a existir. Existe, evidentemente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para que seja atingido o patrimônio pessoal dos sócios, mas isso será objeto de estudo em uma próxima oportunidade por nós. Segundo o artigo 981 do Código Civil, ele diz lá que celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, nós observamos aqui que o contrato de sociedade empresarial, ele existe um comprometimento entre os sócios. Ou seja, esses sócios saberão que eles deverão estar comprometidos, entrelaçados entre si e necessariamente deverão ser responsabilizados tanto pelos lucros quanto pelos prejuízos. Então, tem os ônus e os bônus. Não existe a possibilidade de um sócio ficar apenas com a parte boa da empresa e a parte ruim ficar para o outro sócio ou para os outros. Então, quando existe esse contrato, ele necessariamente liga as pessoas entre si e essas pessoas deverão saber de todos os fatos inerentes dessa situação. Então, até o presente momento, nós observamos os empresários individuais e a sociedade empresária e
encerramos então essa nossa primeira semana de estudos, que foi muito prática em relação a todos os institutos do direito que vocês precisam observar, e assim nós seguimos com os próximos. Porém, antes de encerrar essa primeira semana de estudo, eu gostaria de recapitular com vocês alguns assuntos tratados aqui nas nossas aulas, para que vocês estejam de fato preparados para responder as questões, e também lembrando vocês mais uma vez que vocês têm a possibilidade de utilizar o Fórum Tira Dúvidas para que nós possamos sanar eventuais dúvidas que não ficaram esclarecidas aqui e que também não serão esclarecidas lá no material didático que vocês têm. Então vocês têm essa possibilidade de utilizar-se do Fórum Tira Dúvida. Então aqui recapitulando, lá no primeiro encontro que nós tivemos no decorrer dessa semana, nós falamos do conceito e a evolução histórica do direito, conceituando e dizendo para que o direito serve, que é para regular a vida em sociedade, para colocar uma ordem, para que nós saibamos que os nossos direitos vão até onde iniciam os direitos da outra pessoa, e também para lembrar que nós também temos deveres, além dos direitos. Em seguida, nós falamos sobre a evolução histórica do direito empresarial a nível mundial e a nível de país. Então, nós soubemos como o nosso direito empresarial aqui no Brasil evoluiu, tendo lá inicialmente colônia de Portugal, utilizando como base códigos de outros países, depois o próprio código lá em 1851, até a chegada das teorias da empresa no ano de 2002, que hoje então é utilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Dividimos então aí as teorias dos atos de comércio e a teoria da empresa, que foi o que nós observamos, que um é o conceito mais amplo e o outro é o conceito mais restrito. Pela evolução do direito, nós necessitamos utilizar hoje a teoria da empresa, então, e não mais a teoria dos atos de comércio. E colocamos a questão do comerciante e do empresário. A partir dessa nossa aula, vocês precisam saber que nós deveremos chamar aquelas pessoas que exercem profissionalmente a atividade empresarial, todo aquele conceito de empresário, sempre utilizar o termo empresário e não mais comerciante, porque o comerciante é um termo antigo que não se utiliza mais, apesar de ser sinônimo, atualmente nós devemos utilizar o termo empresário. Na nossa segunda semana de aula, nós falamos sobre as fontes de direito empresarial, que é de onde surge o direito, que serve de base, e também das relações do direito empresarial com os outros ramos. Existem ramos autônomos, e o direito empresarial é um ramo autônomo dentro do direito, porém ele precisa se relacionar com outros ramos para que ele possa, então, ter regramentos para isso. Depois nós conceituamos então o empresário, falamos da capacidade civil, que é algo muito importante, utilizado no nosso dia a dia, saber quem é absolutamente incapaz, quem é relativamente incapaz, saber que nós não podemos realizar negócios jurídicos com pessoas incapazes civilmente, sob pena de não ser responsabilizadas essas pessoas por isso, e também aquelas pessoas que estão impedidas de exercer atividade empresarial. Agora, então, por último, nós falamos sobre o empresário individual, sobre a EIRELI e a sociedade empresária. Dessa forma, então, nós encerramos a nossa primeira semana de estudo. Agradeço imensamente por estar com vocês e por vocês poderem aproveitar essas aulas e me acompanhem nas próximas semanas de estudo. Obrigada!